Deus. Boa noite, mulheres, a paz. Obrigada, Cláudia, por essa palavra. Uma reflexão breve, mas que faz a gente pensar muito, né? E que Deus continue te fortalecendo a cada dia mais e mais e que você continue com esse espírito de descanso nele, né? Bom, a reflexão que o Senhor trouxe, ministrou no meu coração, foi sobre Ana. Eu não sei quem aqui já ouviu falar sobre Ana, quem já leu sobre Ana na Bíblia, se todas conhecem a história de Ana, Eucana e Penina. Alguém conhece ou ninguém conhece? Não? Amém, amém. Amém? Amém. Conheço sim. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom, eu vou trazer o contexto aqui, amém, para as irmãs que não conhecem a história, só para que vocês possam entender quem foi essa mulher na Bíblia. Naquele tempo, o homem podia ter mais do que uma mulher, né? Podia ser casado mais do que com uma mulher. Então, nesse tempo, Eucana era casado com Penina e casado com Ana. Só que o que acontece diante disso? Penina podia gerar filhos, mas Ana era estéril. A Bíblia fala que Deus encerrou a madre de Ana e Ana não podia ter filhos. Só que diante disso, Penina, ao invés dela se sentir privilegiada por poder gerar, o que ela fazia? Ela usava os filhos que ela tinha para poder provocar Ana, para poder provocar ciúme em Ana, para poder provocar inveja em Ana. E mesmo Penina podendo gerar filhos, nós vamos ler na passagem da Bíblia que Eucana tinha um amor mais especial por Ana. Curioso isso, né? É impressionante como Deus faz as coisas tão perfeito que geralmente aquela que é rejeitada é aquela que Deus levanta, é aquela que Deus estabelece. Quanto mais rejeitada, quanto mais esmagada, mais essa mulher de oração foi. E em momento nenhum, nós vemos na palavra, Ana responder às provocações de Penina. O recurso que Ana usava era o choro. Todas as vezes que Penina provocava ela se derramava em lágrimas. E aqui eu já quero chamar a atenção para nós, para todas nós aqui como mulheres. Quando nós passamos por situações assim nas nossas vidas, né? Quem aqui nunca teve alguém que passou na vida da gente e trouxe algum tipo de problema? Alguma mulher, né? Talvez, não sei. Não sei quantas aqui já passaram por isso, né? Talvez por um espírito de competição, por um espírito de inveja, por um espírito de ciúme, não sei. Mas quantas aqui, né? Quem nunca, talvez nunca passou por isso, né? E daí eu deixo a pergunta para nós aqui e não precisam responder para mim, amém? Porque eu creio que isso é algo muito particular de cada uma, né? Mas quantas, no momento de provocações, no momento do espírito de competição, porque nós mulheres, de certa forma, muitas vezes nós temos isso já na nossa natureza, no nosso instinto, né? Muitas vezes essa de ser competitiva, né? Muitas vezes nós temos isso, amém? Isso da nossa criatura, mas do caráter que Deus coloca sobre as nossas vidas, Ele trabalha isso em nós. E ao invés de nós nos dividirmos e competirmos umas com as outras, o Senhor une os propósitos de mulheres que carregam propósitos, né? É por isso que no decorrer do caminho Deus coloca mulheres com a mesma visão, né? Mulheres que não competem, mulheres que não são ciumentas, mulheres que não são feridentas. Quando eu digo feridentas, eu não sei quantas aqui já ouviram falar essa expressão do mimimi, né? Que ficam chateadas por qualquer coisa, que se aborrecem por qualquer coisa, né? Vou lá, vamos colocar um exemplo lá. Alguém manda uma mensagem lá para nós, mulheres. Vamos lá, deixa eu pensar um exemplo aqui. Vamos lá, nós temos o grupo, né? O grupo ali das mulheres. Aí vou colocar lá. Deixa eu pegar aqui quem? A Dulce manda uma mensagem lá. Aí todo mundo coloca, ai que lindo, coraçãozinho, isso, aquilo, glória a Deus, aleluia, amém. Aí, vamos colocar lá, Maia,
coloca lá alguma coisa, só que exatamente no momento que a Mayra colocou, talvez as pessoas estão com seus afazeres, estão com as suas coisas. E às vezes não é na hora que todo mundo vê as mensagens. Eu tô dando um exemplo, amém, irmãs? Eu não tô dizendo que fazem isso porque eu não conheço a vida de nenhuma aqui. Eu conheço poucas aqui, poucas coisas, amém? Tô citando um exemplo pra gente conseguir entender que talvez são coisas que nós precisamos vencer. E isso, eu tô dando um exemplo como grupo, mas muitas vezes no nosso trabalho, né, outras mulheres que nós temos nosso trabalho, talvez, que nos desafiam, né, que às vezes provocam, que às vezes tentam tirar a nossa paz, amém? Então eu tô dando esse exemplo. E justo no momento que a Mayra manda a mensagem, não tem uma mãozinha de amém. Ah, daí a Mayra fica, ah, meu Deus do céu. Ninguém respondeu a minha mensagem, nem um amém, glória a Deus, aleluia. Só quando a Dulce manda, que todo mundo celebra, ou quando a Sara manda, amém? Então esse é mais ou menos o exemplo. E o que eu quero trazer para nós? Isso é o resultado de mulheres mimimi, de mulheres feridentas, né? Às vezes são coisas pequenininhas que fazem com que nós venhamos a perder a nossa paz e perder a nossa bênção, né? E muitas vezes isso vem e gera ira dentro de nós, e às vezes gera aborrecimento, e de repente, da noite para o dia, nós passamos a não gostar mais daquela pessoa. Mas aquela pessoa, ela nunca fez nada para nós. São outras pessoas que se agradaram com aquela pessoa e fez com que nós viéssemos a criar um ranço daquela pessoa. Então isso muitas vezes está na natureza da mulher. Ou algo que alguém faz e eu reprovo e imediatamente eu bloqueio. Não, aquela mulher, mas o que ela te fez? Puxa pela memória. Não, nunca me fez nada. Pois é, então por qual motivo que você não gosta dela? Então são coisas pequenininhas. E a palavra nos fala que cada brecha pequenininha dessa que nós abrimos, no mais escondido e profundo do nosso coração, são as brechas que Satanás usa para poder gerar guerras no meio das pessoas. Então aqui nós vemos o exemplo de Ana. Todas as vezes, mulheres, que Ana era provocada por Penina, Ana não respondia. Ana corria para os pés do Senhor, Ana chorava e Ana não comia. E no decorrer desse tempo, o que nós vemos a palavra do Senhor falar? A referência está lá no livro de 1 Samuel. Na verdade, é o início do capítulo de 1 Samuel inteiro ali. Se for para a gente ler, nós vamos ter que ler o livro todo. Amém? Depois eu convido as irmãs, quem quiser poder fazer a leitura de 1 Samuel sobre a vida de Ana. É muito precioso quando nós lemos da palavra de Deus no nosso secreto, quando nós estamos na nossa casa. Isso nos enche do Espírito. Amém? Que Deus possa despertar isso nos nossos corações, a serem mulheres que são apaixonadas pela palavra de Deus. Amém? Que se debruça nas escrituras e realmente tira tempo para poder ler. Amém? Nem que seja a Bíblia no telefone, às vezes na correria, no transporte, né? Nos pequenos momentos ali, sempre dá um jeitinho de conseguir tirar tempo. Se nós quisermos verdadeiramente, nós conseguimos. Amém? E ali no decorrer do texto, a palavra de Deus ali vai dizer que Ana chega diante da presença de Deus e ela faz uma oração ao Senhor, com o espírito amargurado e com o coração aberto. E ali Ana ora para Deus, que se Deus desse um filho para ela, em meio a um ventre estéril que ela tinha, mas que se Deus desse um filho para ela, ela devolveria esse filho para Deus. E sobre a cabeça desse filho ela não passaria a navalha. Foi um propósito que Ana lançou nos pés do Senhor. E tudo começou por onde, propósito? Pela oração. Que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos sendo Anas aqui. Amém? E em seguida disso, a palavra de Deus vai dizer que Ana foi extremamente sincera diante da presença do Senhor. E eu creio que é isso que Deus conta de nós, que nós venhamos a ter o nosso coração sincero diante dele. É como se nós chegássemos diante do nosso pai, da nossa mãe, ou até mesmo, né, não sei quem teve pais adotivos, ou quem teve alguém de um papel muito importante sobre a vida aqui, de cada uma aqui, amém? Mas é como se nós chegássemos nessas pessoas que têm um papel de paternidade na nossa vida, e nós fôssemos verdadeiras, e dissesse assim: Deus, eu estou amargurada sim,
Eu não estou no bom dia, né? Como aconteceu comigo ontem. Eu estou de TPM, não estou com vontade de fazer nada, não queria falar com ninguém, não queria ver nada, estava de mau humor, eu estava brava, eu chorei, eu senti mil coisas. Então, diante disso, é nós sermos verdadeiras diante da presença do Senhor e dizer assim, Deus, eu só conto com a minha oração e com aquilo que o Senhor pode realizar através da minha oração. E em seguida a palavra de Deus vai nos mostrar que Ana gera Samuel, um homem que já nascia com um propósito, e naquele tempo Deus raramente falava com as pessoas, né? Raramente as pessoas conseguiam ouvir a voz do Senhor, e era muito raro nesse tempo aqui do livro de Samuel as pessoas terem visões. E a palavra aqui vai dizer que Deus honrou tanto o voto de Ana, que Deus dá visões para Samuel, e Samuel então se torna o último juiz daquele tempo e o primeiro profeta naquele tempo. E Deus começa a usar Samuel desde menino. Então ele já nasceu com um propósito, né? Quando Ana carregava Samuel no ventre dela, ela já carregava um propósito, ali ela gerava um propósito. Só que o que Ana fez? Ana ofereceu algo para Deus que ela ainda não tinha. E quando ela teve, ela renunciou a esse filho e ela devolveu esse filho para Deus. Depois nós vamos ver no decorrer da Bíblia, ele estar trabalhando na casa de Eli, e ali ele ser acordado na madrugada pela voz de Deus, e ele ter ali o primeiro contato com Deus ali naquele tempo. E tudo aquilo, depois que Samuel cresce, tudo aquilo que Samuel profetizava, Deus honrava com a palavra de Samuel. E diante daquela atitude de Ana, dela ser verdadeira, de ter um coração rasgado, de ser aquilo que ela era diante da presença de Deus e reconhecer que ela precisava do Senhor naquele momento e em todos os momentos da sua vida. Nós vemos ali que depois Deus vai abençoar Ana com mais filhos e filhas. Quer dizer, ela devolveu um filho para Deus, ela pediu um. Deus veio e abençoou ela com o triplo, com o quádruplo de filhos. Amém? Então aqui nós vemos Ana sendo uma mulher que foi um exemplo de oração para nós. Uma mulher que quando era provocada não respondia, orava. Uma mulher que quando era julgada, porque a palavra de Deus aqui nos mostra também que ela foi julgada, porque no momento que ela estava orando a Deus pedindo por esse filho, pensaram que ela estava embriagada. E ela responde com muita humildade na palavra de Deus. Nós não vemos aqui ela se irando contra a pessoa que a julgou. Então, no momento que ela foi julgada, ela não se justificou. Ela foi para os pés do Senhor orar. E no momento que ela teve que renunciar ao bem maior que ela tinha recebido, que era o filho dela, essa mulher cumpre com o voto que ela fez. Por isso que nós temos que ter muita atenção quando nós fazemos votos com Deus. Porque quando nós fazemos votos com Deus, quando nós fazemos um propósito com Deus, nós temos que cuidar com aquilo que nós estamos oferecendo para Deus. Porque Deus, ele não nos pede nada. Nós não vemos a Bíblia dizer que Deus nos pede que nós venhamos a fazer um voto com Ele. Ou que não. A única coisa que Deus nos pede é o nosso coração e a nossa obediência. É isso que Deus nos pede, uma vida de obediência. Agora, muitas vezes, no momento das aflições, no momento do desespero, não digo que é o caso de vocês aqui, amém? Mas eu já presenciei muitas vezes, em várias situações, pessoas que no momento que estavam desesperadas por uma resposta, prometiam céus e terra para Deus, esquecendo que Ele era o dono do céu e da terra. E no momento de cumprir os votos, no momento de cumprir o propósito com Deus, as pessoas não conseguiam concluir, porque elas faziam votos muito pesados para que o ser humano conseguisse concluir aquilo que estava sendo feito. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós apresentamos de propósito diante de Deus. Nós temos que ter a mentalidade assim, se eu estou fazendo esse voto com Deus, no momento que eu alcançar aquilo que eu quero, eu vou precisar cumprir com esse voto com Deus. Porque daí não é sobre o nosso sacrifício e sobre a nossa renúncia, mas é sobre a nossa palavra. Porque a palavra de Deus fala, se a tua palavra sim, sim ou não, não. Não existe meio termo, não existe talvez, não existe mais ou menos. Ou você diz sim, ou você diz não. E se você se compromete, você precisa honrar com a tua palavra. E outra coisa interessante na oração que o Senhor nos ensina, que Deus ele não espera de nós que a oração seja o último recurso.
Sabe aquele negócio que diante das situações, às vezes diante das aflições dentro das nossas casas, vamos colocar aqui dentro da família que o maior desafio hoje é o casamento, né? Eu acredito muito nisso, que eu acho que o maior desafio que nós passamos hoje é dentro do nosso casamento. Então, muitas vezes ali no momento da adversidade dentro das nossas casas, talvez muitas vezes nós tentamos resolver tudo à nossa maneira. Eu vou tentar fazer dessa forma que eu acho que assim vai dar certo. Não, eu vou tentar solucionar assim. Não, eu vou tentar responder dessa forma. Não, eu vou tentar dar um jeitinho aqui para solucionar. Aí quando nós vemos que nada dá certo, aí nós vamos para os pés do Senhor. Aí nós vamos orar. Porque nós tentamos fazer tudo aquilo que nós estávamos sobre a nossa condição humana. Só que o que o Pai espera? Nós temos livre acesso ao Pai, nós temos um Pai. Nós podemos não ter um Pai sobre essa terra. Eu sou órfã de pai, eu perdi meu pai com 16 anos, mas eu encontrei uma paternidade muito mais preciosa do que o meu pai terreno. Porque o meu pai eterno, ele não me abandona, ele não morre. E a todo momento eu tenho acesso a esse pai. A todo momento que eu me achegar até ele, eu tenho acesso a ele. Então, muitas vezes é isso que nós precisamos aprender, que o nosso primeiro recurso tem que ser a oração. Esse é o primeiro recurso. Diante as adversidades, joelho no chão. Diante as provocações, joelho no chão. Diante a perseguição, joelho no chão. Diante a calúnias, diante as situações, diante as adversidades, os problemas que nós enfrentamos, os desafios, diante a filhos talvez que estão desviados, maridos que não querem ir para Jesus, joelho no chão. Só existe um céus aberto sobre o nosso quarto de oração quando nós nos dobramos na presença do Altíssimo e derramamos a nossa presença diante dele e dizemos assim: Deus, entra com providência, porque eu sozinha, eu não consigo. E eu não quero caminhar sozinha, eu quero que o Senhor esteja comigo, porque eu tenho um Pai. Existe uma herança sobre a minha vida, existe uma eternidade à minha espera. E eu quero desfrutar desse Pai que eu tenho desde quando eu já estou com os meus pés sobre essa terra. Então, que nós possamos seguir esse exemplo de Ana, que nós possamos ser mulheres de oração e entender que é como a palavra de Deus fala, que não é por força e nem por violência. Os filhos hoje que talvez não se interessam pelas coisas de Deus, não vai ser por força e nem por violência, não vai ser por cobranças, não vai ser a gente ficar, vai ler a Bíblia, vai ouvir alguma coisa que fala de Jesus, vai fazer isso, quanto mais nós tentarmos cobrar isso deles, sem trazer o exemplo com o nosso comportamento dentro das nossas casas, sem que os nossos filhos olhem para nós como mães e enxerguem nós, lendo da palavra de Deus, o nosso comportamento, buscando o Senhor em oração, mulheres que têm o joelho no chão. Aí sim é aquilo que os filhos vão ver. E até mesmo os maridos que não conhecem a Jesus. Amém? Existem muitas coisas, mulheres, que nós vencemos, sim, em silêncio. Não é fácil vencer em silêncio, porque a nossa vontade é pegar os maridos, pegar os filhos e dar um chacoalhão e dizer assim: ei, você não está entendendo que isso é só com Jesus que é possível? Com Deus a vida já não é fácil viver sobre essa terra, imagina viver sem Ele. Só que não vai ser dessa forma, porque quanto mais nós tentamos impor as coisas dentro das nossas casas, às vezes sem ter a sabedoria de buscar na oração a solução para isso, muitas vezes mais resistências nós vamos criar na vida dos nossos maridos e na vida dos nossos filhos, né? Que nós possamos ser mulheres que vencem as coisas de joelho dobrado. Porque existe muito poder quando nós dobramos o nosso joelho e levamos as nossas petições a Deus e colocamos assim: Deus, a minha família é tua, o meu marido é teu, os meus filhos são teu, nada é meu, tudo é do Senhor. E tudo aquilo que é do Senhor, mais cedo ou mais tarde, volta para a casa do Pai. A palavra de Deus nos fala que Deus é quem nos encontra. Não somos nós que encontramos a Deus, Ele nos encontra. Então, se nós temos sido mulheres que temos o comportamento de mulheres de Deus dentro das nossas casas, de mulheres de oração, é dessa forma que os nossos maridos vão começar a olhar para nós: o que está acontecendo com essa mulher? Que falava tanta bobagem e agora ela tem tido uma boca em santidade. O que está acontecendo com a minha esposa?
que reclamava tanto, falava mal de todo mundo, fazia fofoca, e agora essa mulher não fala de ninguém. O que está acontecendo com ela? Que comportamento é esse? Isso é o que começa a gerar no nosso marido, nos nossos filhos, o interesse de conhecer quem é esse Jesus que transforma e impacta as nossas vidas ao ponto de mudar o nosso comportamento da nossa criatura como mulheres. Amém? Então, eu oro para que em nome de Jesus, que a partir de hoje, mesmo sendo difícil, manter a nossa boca fechada, porque não é fácil, não é fácil. Ter que vencer as coisas caladas. Eu creio que não deve ser fácil, amém? Porque um dia lá atrás eu já passei por isso. Até que o meu marido viesse para Jesus. Mas eu digo que em nome de Jesus, se Deus fez sobre a minha vida, se Deus fez sobre o meu casamento, se Deus fez sobre a minha casa, em nome de Jesus eu creio que todas as mulheres, sim, Deus pode fazer. Só que nós temos que ser persistentes na oração. Não é persistente na cobrança, não é persistente no muito falar. Não, é persistente na oração e persistente no nosso comportamento, na mudança do nosso comportamento. Que nós possamos ser mulheres que edificam sim as nossas casas. Que nós possamos ser, sabe, esse alicerce que sustenta a casa. Em cima da principal pedra que é o Senhor. Que nos ajuda, que nos capacita, que nos fortalece. Porque o casamento é um desafio diário. Você conviver com a mesma pessoa por tantos anos, com tantas diferenças. E muitas vezes ver situações e ter que ficar caladinha diante das coisas. Não é fácil para nós mulheres, porque Deus nos deu esse dom do falar. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes 3 fala, existe o tempo de calar e existe o tempo de falar. Então que nós possamos, em nome de Jesus, assim como nós sabemos falar bastante, mas que no momento que nós temos que estar em silêncio, que Deus traga esse silêncio sobre as nossas vidas, porque muitas vezes o nosso silêncio dentro das nossas casas vai falar muito mais do que as nossas palavras num momento errado. Às vezes são palavras certas no momento errado, e às vezes é o momento certo com palavras erradas. Então que o Espírito Santo de Deus possa nos dar discernimento, para que da nossa boca saiam palavras de bênção sobre a vida da nossa família, porque nós temos a capacidade, através do Deus que nós servimos, do nosso joelho no chão, de profetizar, assim como Samuel fazia, e tudo aquilo que nós profetizamos, Deus trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, ainda que o marido seja difícil, amor, eu abençoo você. Você é um homem forte, você é um homem corajoso. Eu amo você, eu tô com você até o final. Você é um homem de Deus. Às vezes você tá ali conversando com ele, não precisa você estar colocando lá a mão na cabeça dele lá e profetizando lá, não precisa tudo isso. Mas às vezes ali um carinho que você tá fazendo na cabeça do marido, ali você tá em espírito de oração. Deus, em nome de Jesus, muda esse homem. Transforma, Pai, em nome de Jesus, que ele seja um homem de Deus. Na cabeça dos filhos, o meu filho se é rebelde. Em nome de Jesus, o meu filho é uma bênção, ele é um anjo, ele é um Samuel que carrega um propósito. Né? Os maridos aí que não quer casar na igreja, Pai, em nome de Jesus, começa a trazer o meu marido para esse propósito, de realizar esse sonho sob a tua bênção, de eu casar de noiva, de eu casar de vermelho, de preto, de branco, do jeito que é o meu sonho, porque todas nós temos o direito sim de sonhar, e Deus é um Deus que realiza sonho. Se nós formos persistentes naquilo que nós queremos, e assim aprover o Senhor, Ele é sim fiel para cumprir e realizar os nossos sonhos. Ainda que a nossa vista seja impossível, mas uma mulher que caminha pela visão, ela sabe que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas o Senhor pode operar sim. Se são coisas dentro do teu casamento que você sonha, que você tem orado, que você tem buscado. Agora, quantas de nós aqui tem fé o suficiente para crer em tudo isso que foi falado aqui? Porque nós precisamos crer também. Isso é viver pela visão. E viver pela vista é olhar a condição de hoje e dizer assim, não existe a menor condição para isso acontecer. Amém. Só que Deus é especialista no meio da esterilidade, no meio de um ambiente de morte,
Deus gera vida. Num ventre estéril, ele gera vida. Ainda que nós passamos por um tempo de escassez dentro das nossas casas, nosso casamento, Deus, ele gera vida no nosso casamento. E Deus muda os homens. Ele transforma. E quando nós vamos ver, nós olhamos e dizemos assim, Deus, só o Senhor. É como eu olho para mim mesma, é como eu olho para o meu marido, hoje eu olho para minha família e eu digo assim, só Deus foi capaz de poder trazer toda a transformação que era necessária. Não era merecedora, nós não éramos merecedores. Nós não encontramos ao Senhor, mas Ele nos achou. E Ele mudou a condição. E no meio de um casamento de morte, Deus gerou vida. Em meio à esterilidade, Ele gerou propósito. Então, em nome de Jesus, que vocês possam ser alcançados por essa palavra e que vocês possam ter fé o suficiente a partir de hoje, mesmo talvez às vezes duvidando, mas abram a boca e profetizem. Deus, como uma condição humana, eu não acredito muito, tá? Mas pelo meu espírito, eu creio que o Senhor tem poder para mudar a minha condição. Em nome de Jesus. Então, essa era a reflexão que eu queria compartilhar. Amém? Que possamos ser como Ana nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Posso falar um bocadinho?